Bom, vou falar sobre a unidade de atenção primária. A atenção primária à saúde deve ser a porta de entrada do paciente dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, e constitui o nível mais básico de atenção à saúde, valendo-se de insumos para prevenir, colher, promover e manter o paciente ao tratamento e controlar agravos que possam surgir. Também tem importância no mapeamento do território, planejamento de estratégias de ação a partir do diagnóstico para a construção e estabelecimento do vínculo. Essa atenção primária deve estar com a visão atenta para como paciente, uma vez que não existe interrupção nessa atenção, mesmo que o paciente mude para níveis de maior complexidade de cuidado, como ambulatórios, UPA, SAMU, hospitais, com a tarefa em guiar o paciente ao longo do sistema de saúde. O diagnóstico precoce do HIV/AIDS é fundamental para diminuir a sua disseminação ao longo da cadeia da doença. O rastreio desses pacientes deverá ser realizado com testes rápidos em pessoas que são sintomáticas, em pessoas que são sexualmente ativas, que deverá ser realizado a cada 3 meses, em pessoas que sofreram exposição à violência sexual, que deve ser realizado no momento, com 1 mês e depois de 3 meses. Nas gestantes, deverá ser realizado um teste na primeira consulta de pré-natal, no 3º trimestre e no momento do parto. Em moradores de ruas, deverá ser realizado a cada 3 meses, através dos agentes comunitários da saúde. Nos indígenas, quilombolas e ribeiros, deverá ser realizado no primeiro momento de interação com os agentes de saúde da sua região. Nos profissionais de saúde, deverá ser realizado quando aconteça um acidente com pérfuro cortantes. Os testes rápidos eles serão realizados através de uma amostra de sangue ou de saliva, que fica pronto em aproximadamente 30 minutos. Caso o primeiro teste seja negativo, deverá ser realizado um novo teste. Depois desses 2 testes, havendo um dos testes positivos, deverá ser realizado um teste com reagente para HIV. Em caso negativo desse 3º teste, realizar um teste laboratorial. No caso da descoberta da doença, deverá ser realizado um momento com uma equipe multidisciplinar que deverá ser composta por médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro e o agente comunitário com experiência no manejo de pacientes com HIV. Isso será de fundamental importância para uma boa aceitação do paciente. Com o diagnóstico de HIV, o paciente deverá receber todo o apoio da família, médico, apoio psicológico, nutricionista. Ele deverá ser cadastrado no cadastro único, de HIV, que caso ele mude de cidade, local, ele vai ter todos os seus dados confirmados. Na parte alimentar, ele irá receber uma cesta básica para que tenha maior adesão ao tratamento, além do aumento da imunidade. Vai ter apoio psicológico e o diagnóstico no primeiro mês. Ele será controlado com ligações, com visitas domiciliar, para saber como é que anda o tratamento. Depois esse controle vai ser a cada mês ele ir na UBS. Supervisionar sempre os efeitos adversos da doença, incentivar o uso preventivo e o tratamento. Em casos de grávidas, explicar quais são os riscos da amamentação e do parto normal. Em caso de indígenas, quilombolas e ribeirinhos, o apoio será quase totalmente o agente de saúde, onde ele irá acompanhar esse paciente durante a primeira semana toda do paciente para saber como é que ele está reagindo, quais são as dificuldades e dúvidas. O paciente também deve ser instruído a esse tratamento e a equipe irá voltar no outro mês, a equipe com psicólogo, nutricionista, médico, para ver como é que estão esses pacientes. Caso moradores de rua, a busca será ativa na rua. Os agentes de saúde irão atrás desses pacientes, caso eles não queiram ir até a UBS, para ver como é que eles estão lidando com o tratamento. Bom, a atenção especializada são serviços ambulatoriais que devem prestar atenção integral a pacientes com IST, HIV
e AIDS, onde tem um serviço multiprofissional. Esse setor abrange os serviços médicos especializados no âmbito diagnóstico e terapêutico. Logo, o paciente onde sua queixa não é resolvida a nível primário, ele é encaminhado para esse serviço. Quando é que eu tenho que encaminhar esse paciente para atenção especializada? Bom, quando o paciente é identificado com HIV, mesmo estando assintomático, ele é preciso ser tratado a nível ambulatorial, no qual na primeira consulta a gente precisa de uma anamnese e um exame físico bem coletado, certo? Com consultas posteriores, assim como nos pacientes sintomáticos também. É necessário estabelecer uma relação sólida médico-paciente, onde possa compreender esse paciente, para que a gente tenha um manejo, uma terapêutica eficaz. Assim como é preciso que toda a equipe multiprofissional passe a conhecer as condições psicossociais desse paciente infectado. Manejo do HIV e AIDS na atenção especializada. O cuidado do paciente ele deve ocorrer de forma integral e multiprofissional, compartilhado entre a atenção primária e a atenção especializada. Além disso, o plano terapêutico ele deve ser elaborado pela equipe multidisciplinar, que conta com a ajuda do médico, do enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, dentista e farmacêutico, mas também deve ser feito com a participação do próprio paciente em busca da promoção do autocuidado. Em cada consulta deve-se avaliar a adesão à terapia antirretroviral, incluindo saber se houve efeitos colaterais e reações adversas, avaliando a efetividade do tratamento, o uso de preservativos e práticas seguras de sexo, a avaliação do desejo reprodutivo, incentivar a vacinação das vacinas recomendadas e checar o calendário vacinal, orientações sobre o uso de substâncias psicoativas e o uso do álcool, incentivar a dieta balanceada e exercício físico, além da detecção e do tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, de sofrimento mental e de sintomas de doenças oportunistas, em especial a tuberculose ativa. Deve-se também estar atento à falha da TARV, da terapia antirretroviral, que temos como principal causa a má adesão do paciente. Isso se dá por conta dos efeitos adversos, fatores farmacológicos e, em especial, fatores psicossociais. Nesse sentido, uma importante mudança que pode acontecer nessa área está relacionada às condições de saúde mental dessa população. Como já foi visto, quando o paciente se encontra em condições de sofrimento emocional, pode existir uma má adesão ao tratamento e também um menor envolvimento com a prevenção do HIV. Dessa forma, é essencial que haja um acompanhamento psicológico regular desses pacientes e que esses serviços eles foquem em atender as necessidades de pessoas com experiência de todos os níveis, sejam elas leves, moderadas ou graves, avaliando a necessidade de cada indivíduo de forma singular. Caso o paciente ele se torne grave e necessite de um tratamento medicamentoso, esse deve ser encaminhado para o psiquiatra, para que haja de forma conjunta com o psicólogo, buscando sempre manter o bem-estar e melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem com o HIV. Centros de testagem e aconselhamento. Estes têm como determinação a oferta da testagem gratuita, confidencial e anônima e do aconselhamento em IST/AIDS, além das hepatites virais, a partir de uma abordagem de educação em saúde e de reeducação de riscos e vulnerabilidades. Assim sendo, os CTAs são estruturas estratégicas para fortalecer as ofertas de intervenções de prevenção combinada do HIV em concordância com as demandas de cada usuário. Mas o que é a prevenção combinada? São novas estratégias de prevenção que surgem como ferramentas complementares no enfrentamento da epidemia de HIV, ampliando a gama de opções que os indivíduos terão para se prevenir contra o vírus, oferecendo mais alternativas cientificamente eficazes. Então, a prevenção combinada abrange o uso da camisinha externa masculina ou interna feminina, o gel lubrificante, o diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, o PrEP e o PEP, a imunização para HPV e hepatite B, prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, além do tratamento antirretroviral, TARV, para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS e a redução de danos. Então, dessa forma, como inovação, pensamos que a partir do momento que esse paciente tem um teste positivo, ele deve ter um acompanhamento domiciliar, para que ele não se desvincule da rede de atenção e não fique suscetível às possíveis complicações.
Além disso, o agente de saúde da comunidade deve ser notificado, pois deve prestar apoio àquele paciente soropositivo, informando os dias e horas da consulta, oferecendo apoios psicológicos, além de home care, incentivo e fiscalização do uso dos medicamentos. Então, quando devemos contrarreferenciar esses pacientes? Os pacientes que apresentam condições clínicas de caráter agudo e grave devem ser encaminhados para serviços de emergências e de urgência e emergência, e de preferência devem ser transferidos por unidades de atendimento móvel. Tais manifestações clínicas seriam quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com doenças oportunistas agudas graves, como a maurose aguda, a insuficiência respiratória aguda, a sepse não controlada, o déficit neurológico focal novo, sinais meníngeos e febre persistente. Sou Márcia Cunha e falarei sobre as orientações, dentre outras ações, voltadas para o paciente do HIV na unidade de pronto atendimento. A orientação possui um papel determinante. Logo, é de suma importância orientar todos os pacientes durante um acompanhamento semanal, que deverá ser realizado nas unidades básicas de saúde, junto ao acompanhamento nutricional, psicológico e de atividade física realizado nessas unidades. Outra medida determinante é o reforço para a prevenção. Assim, durante o atendimento ao paciente portador de HIV, o profissional de saúde deverá reforçar as estratégias de prevenção da transmissão, como o uso aderente e regular da TAV para a supressão da carga viral, o uso regular do preservativo para evitar a reinfecção e prevenir outras ISTs e hepatites virais, conscientizar sobre os usos de drogas e suas complicações associadas e o incentivo à detecção precoce e tratamento de IST. Outra ferramenta abordada será a abordagem interdisciplinar sem preconceitos, a qual todos os profissionais da unidade, seja da área de saúde ou não, devem ter uma relação respeitosa e acolhedora com o paciente, independente da cor, religião, cultura, linguística e gênero ou orientação sexual. Ademais, como outro instrumento, detém-se o registro de ações de vigilância epidemiológica relacionada a IST/AIDS, recorrendo à realização de notificação compulsória após o atendimento com a paciente com a comprovação de HIV, AIDS ou IST, tuberculose, hepatites, com o intuito de melhorar e ampliar as medidas de ações preventivas e de acompanhamento naquela região, colaborando para a criação da epidemiologia. Somando-se à participação das unidades em campanha de prevenção contra HIV/AIDS e desenvolvimento das ações que promovam uma maior vinculação populacional, como criação de panfletos e cartazes pela unidade, com o intuito de chamar a atenção de todos os pacientes e acompanhantes para as ações que são desenvolvidas em prol da prevenção do HIV/AIDS. Além disso, os gerenciamentos nos encaminhamentos, que serão, após o atendimento ao paciente, articulado de maneira digital o encaminhamento do mesmo para as unidades com atendimento especializado ou a UBS. Obrigada. Trouxemos também para as unidades de pronto atendimento uma capacitação profissional e uma capacitação da unidade. Estaremos inovando aí nessa capacitação, com a participação da unidade também em campanhas de prevenção contra o vírus da HIV e a AIDS. Essas unidades elas estarão inseridas nessas campanhas, né? E estarão ali desenvolvendo ações que promovam maior vínculo populacional. Então, nós estaremos criando panfletos informativos, nós estaremos espalhando cartazes informativos pela unidade para chamar a atenção ali das pessoas, né, tanto dos pacientes quanto dos acompanhantes, para essas campanhas, né, em prol da prevenção contra o vírus da HIV e AIDS. Estaremos também capacitando esses profissionais que atuam nessas unidades de emergência de uma forma efetiva, para que eles possam verdadeiramente ofertar uma atenção, um acolhimento, um manejo adequado para todos esses pacientes, de forma que reduza a apropriação desses pacientes portadores de HIV/AIDS.
somente pelas unidades especializadas, para que eles possam chegar na unidade de pronto atendimento, nos casos ali de manifestações agudas, graves, né, e outros casos também, possam ser adequadamente acolhidos, tratados e encaminhados. Essa capacitação ela vai ser feita a partir de cursos que serão ofertados periodicamente para todos os profissionais que atuem nessas unidades de urgência e emergência. Esses cursos eles estarão atualizando esses profissionais sobre a epidemiologia da doença, sobre a ética profissional, muito importante, sobre o manejo inicial adequado com esses pacientes e sobre biossegurança também, que é muito importante. Sugere-se que essa capacitação ela seja ofertada através de uma plataforma online do SUS, um Telelab, e que a apresentação do certificado seja obrigatória. A gente vai estar também proporcionando melhores condições físicas, salas especializadas, né, e complementação da equipe profissional para que esses casos de urgência e emergência de portadores de HIV/AIDS sejam corretamente abordados numa unidade de pronto atendimento. Ainda seguindo a linha de cuidado para HIV/AIDS na rede da UPA, na parte de atendimento temos que direcionar os pacientes para o atendimento ao estilo porta aberta, ou seja, pacientes que se apresentam na unidade, encaminhados ou não por algum serviço de referência, devem ser acolhidos na unidade, testados e triados para a investigação de infecções oportunistas, proporcionando atendimento de casos instáveis, seja por infecções associadas ou não. Deve-se também realizar exames diagnósticos em todos os pacientes. Esses devem ser testados de forma rápida e segura pelo teste rápido, para doenças como HIV, hepatite B e C e sífilis, e também com a realização de exames laboratoriais e de imagem, para a determinação de patologias oportunistas, a exemplos de tuberculose, candidíase oral, neurotoxoplasmose, entre outras patologias. Visa-se também a integralização do cuidado de todo o quadro de tratamento para as infecções oportunistas, quando houver possibilidade dentro da unidade. Caso contrário, deve-se encaminhar por meio da regulação para a unidade especializada conveniada à rede. É de suma importância gerenciar esses encaminhamentos, seguindo a seguinte premissa: após o atendimento ao paciente, articular de maneira digital, através de software, o encaminhamento do mesmo para as unidades com atendimento especializado, unidade hospitalar ou UBS. Preconiza-se a implantação de enfermarias de nível secundário ou terciário nas UPAs, que acolham pacientes com manifestações agudas graves do HIV/AIDS, em caso de ausência de disponibilidade de leitos hospitalares no processo de regulação que ultrapasse as 24 horas. Além disso, é também preciso disponibilizar profissionais especializados na atenção das urgências e emergências em HIV/AIDS, como, por exemplo, infectologistas, pneumologistas, que tenham experiência e sejam capazes de identificar, acolher e tratar corretamente, além de tirar todas as dúvidas do paciente. O componente de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e suas centrais de regulação médica tem como objetivo atender o mais precocemente possível a vítima de algum agravo, seja ele de qualquer natureza que for, e a partir disso dar seguimento ao atendimento e ao transporte com a qualificação e a integralidade do SUS. Quando falamos de acolhimento, temos que este se dá no SAMU inicialmente através do contato telefônico, que é o atendimento inicial do SAMU. É nesse momento que o contactante irá entrar em contato com o TARM, Técnico Auxiliar de Regulação Médica, e este irá passar para ele acolhimento, segurança e cuidado, que é o que uma pessoa em situação de urgência e emergência precisa desde o início. A partir do momento no qual o contato telefônico está estabelecido, dá-se início ao atendimento pelo TARM, primeiro profissional a conduzir e contactar o solicitante, e responsável também por garantir a continuidade da conversa, para que posteriormente seja passada para o médico regulador e este dê continuidade e colha as informações necessárias para conduzir e auxiliar o paciente, mesmo que inicialmente à distância. É nesse momento também que o TARM deve se atentar aos sinais de alerta que podem indicar que a situação é uma emergência. Todas as solicitações devem passar pelo médico regulador. Porém, o TARM tem autonomia para encerrar os casos que sejam apenas para pedidos de informações. O médico regulador dará seguimento à solicitação do SAMU, caracterizando o caso
conduzindo o interrogatório e colhendo as informações fornecidas pelo solicitante. É neste momento que é necessário que ele tome a decisão se vai enviar algum serviço, se não, e para isso tem o apoio de alguns protocolos e diretrizes de referência do serviço, que vão auxiliar na sua decisão. Nesse paciente portador do HIV, ao ser atendido pelo SAMU, o manejo inicial tem que ter a detecção da gravidade desse paciente. Eu vou reconhecer os sinais de gravidade daquele paciente para que eu possa tentá-lo estabilizar e ter o controle durante o atendimento. Como eu faço isso? Eu vou, primeiramente, já ter uma história que já foi colhida de se ele já está tendo algum déficit neurológico, se esse paciente tem alguma doença oportunista que levou uma insuficiência respiratória. Se dentro da história ainda não colhi tudo no local, eu vou tentar colher, vou fazer a sequência ABCDE, atentando ao clássico desse paciente. Se esse clássico for menor ou igual a 8, vou estar fazendo a intubação orotraqueal para proteger essas vias aéreas desse paciente. Atentar, é muito importante, atentar aos IPIs da equipe, a toda a proteção, para que eu possa proteger o paciente e a equipe durante esse atendimento. Então, sempre atentar aos materiais, às roupas que vão estar usando durante o atendimento, para que ocorra tudo da melhor maneira e oferecendo a maior segurança para todos os envolvidos. E sempre se atentar, muito importante, durante esse atendimento de emergência do SAMU, a cena segura. 1, 2, 3. Quanto ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e a linha de cuidado dos pacientes com HIV/AIDS no serviço de saúde, é importante ressaltar que atualmente existe estratégia dos profissionais para o manejo desses pacientes com segurança. Porém, por mais que as equipes recebam orientações e técnicas para esse serviço, é necessário um investimento maior quando refere-se às intervenções para a segurança da equipe de trabalho, quanto ao próprio paciente. Com isso, segue algumas orientações de intervenções frente ao SAMU e paciente. Número 1. Utilizar de um maior cuidado e manejo dos materiais pérfuro-cortante no serviço proposto. Número 2. Proporcionar oficinas de trabalho com todos os envolvidos e nessas oficinas produzir pactos para um melhor acolhimento do paciente. Número 3. Trabalhar com as necessidades dos usuários, desobstruindo entraves burocráticos de acesso aos serviços. Hospitalar. A atenção terciária, ela vai garantir o acesso aos pacientes que têm as complicações relacionadas à infecção pelo HIV. Algumas vezes esses pacientes não sabem ser portadores, e aí a importância de fazer o diagnóstico para poder acolher bem esse paciente, fazer um tratamento precoce e o mais importante, que é promover a adesão desse tratamento. No contexto da urgência e emergência, o paciente ele vai chegar, será bem recebido, terá uma avaliação e uma identificação dessa clínica de sinais e sintomas compatíveis com doenças oportunistas graves. Geralmente o paciente chega com um déficit neurológico focal, sinais meníngeos, insuficiência respiratória aguda, febre persistente, sepsis assim não controladas, né? E a partir da constatação de alguma doença oportunista grave, esse paciente será transferido para a unidade de emergência. E quando chega à unidade de emergência, o paciente ele vai ser submetido à testagem rápida e sorológica de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C.
será feita uma avaliação e um manejo dessas manifestações agudas graves, se o paciente estiver instável. E aí sim será... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a otimização da avaliação e do manejo do paciente instável e grave. Temos que enumerar cada possível doença oportunista mais prevalente, estabelecer o protocolo para cada numeração, identificação clínica da gravidade e o acionamento do protocolo por meio de monitores espalhados na unidade de emergência. A equipe treinada para acolher e intervir de forma ágil. Abordagem específica e imediata para o manejo daquele paciente. A UPA e emergências hospitalares, elas devem ofertar o primeiro atendimento para as situações de profilaxia pós-exposição, como acolher, aconselhar, realizar testes rápidos, avaliar e prescrever profilaxia quando houver alguma indicação e encaminhar a pessoa para o local onde será realizado o segmento ambulatorial especializado. Durante a internação, deve-se verificar a adesão à TARV para supressão sustentada da carga viral, a frequência às consultas, intercorrências clínicas e laboratoriais, efeitos colaterais e reações adversas. Se o paciente faz uso regular de preservativos e se pratica de forma segura o sexo. Após a alta, o paciente com o diagnóstico de HIV deverá continuar em acompanhamento no seu serviço de referência para o segmento compartilhado. O cuidado do paciente deve ser de forma integral e multiprofissional, compartilhado entre a atenção primária e a atenção especializada. O atendimento compartilhado ou individualizado da equipe multidisciplinar, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista e assistente social, dentista, farmacêutico, quando os disponíveis, tem como objetivo de promover a participação do paciente no autocuidado. Todo plano terapêutico deve ser elaborado pela equipe com a participação do paciente. Pacientes com comorbidades graves devem ser encaminhados de acordo com as pactuações locais para as devidas especialidades e os devidos especialistas. A nota da alta deve conter um resumo detalhado do quadro clínico, da estratégia terapêutica e das complicações durante a internação. Bom, pessoal, retomando essa parte sobre o paciente na atenção terciária, que diz respeito à emergência e urgência especializada, vamos então falar daquele paciente que vai chegar para a gente, na maioria das vezes grave, provavelmente pelas doenças oportunistas, e a partir de então, do diagnóstico dessas doenças, nós vamos manejar esse paciente, tentar estabilizar esse paciente e aplicar um protocolo baseado naquilo que ele apresenta. Então, se esse paciente ele obter uma boa resposta clínica e uma boa resposta terapêutica, ele vai ser avaliado novamente e, a depender disso, ele vai dar alta para ele e vai ser encaminhado para a unidade de atenção secundária, onde ele vai dar prosseguimento ao tratamento dele no serviço especializado. Caso esse paciente ele não obtenha, em primeiro momento, uma resposta clínica boa, uma resposta terapêutica adequada, ele vai permanecer nessa unidade de atenção terciária e dar o seguimento ao tratamento, até então ele obter uma boa resposta e, a partir daí, ele estabelecer um plano de alta para ele, regularizá-lo para essa atenção, para a unidade de onde ele veio, da atenção secundária, e a partir daí ele vai dar continuidade ao seu tratamento. Mas o foco maior da emergência e urgência no quesito de HIV e AIDS é a gente tentar manejar esse paciente e estabilizá-lo para que ele possa sair de um estado grave e possa retomar sua vida normal dentro dos limites, né? E continuar o seu protocolo de assistência, uma assistência especializada que diz respeito à unidade de atenção secundária.